Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Aprendendo sempre, cada semana, aprendendo um pouco mais. E por falar em aprender, como é que chega o aprendizado na nossa casa, na nossa televisão, na revista, no rádio? Como que chega até nos livros didáticos? Como que chega estas matérias, este aprendizado nosso do dia a dia? Eu acho que tem que ter alguém lá na ponta do acontecimento, lá onde está o foco do assunto, trazendo informações para nós. Essa pessoa é o repórter. O repórter ele está na guerra, ele está embaixo do mar, ele está no ar, no espaço, ele está nos laboratórios científicos, ele está no meio da confusão, ele está no meio do apedrejamento, ele está no meio de tudo que se possa fazer para captar o melhor da informação, o melhor de tudo que a gente pode aprender, de ruim e de bom, trazendo a real notícia e nós avaliamos depois. Para falar sobre o repórter, nós vamos conversar hoje com a Patrícia Paixão, que é jornalista, professora de jornalismo, que foi organizadora do livro Mestres da Reportagem. Em 2012 saiu o primeiro capítulo e agora em 2018 saiu o capítulo 2 e o capítulo 3. São entrevistas com diversos repórteres contando as suas histórias, as suas dificuldades, as suas facilidades e o prazer de trazer a informação até a gente, até nós. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo bem, Roberto. Como você colocou, o lugar de repórter é na rua, né? Você já introduziu muito bem. É lá no olho do furacão. Exatamente. É um prazer estar aqui conversando com você, com o público do Capítulo à Parte. A série Mestres da Reportagem foi um projeto que eu comecei a idealizar em 2011. Eu sou professora de jornalismo, né? E eu tinha a ideia de construir a memória dos principais repórteres do nosso país, né? Eu acho que o jornalismo ele ajuda a contar histórias, mas é importante que o jornalismo também registre a sua própria história. A gente precisa, né, principalmente os estudantes de jornalismo, eles precisam conhecer a trajetória desses jornalistas, né, que fizeram reportagens emblemáticas para o nosso país, reportagens que muitas vezes mudaram algumas realidades, né, negativas do nosso país. Então, eu acho importante registrar a carreira desses jornalistas, né, para que esses estudantes de jornalismo saibam quais os passos seguir, né, quais são os passos fundamentais na área de reportagem. Então, em 2012, a gente fez o primeiro livro da série, né, com o prefácio do José Hamilton Ribeiro, que é considerado o repórter do século XX, né, fez matérias bastante emblemáticas como a cobertura da Guerra do Vietnã, onde ele perdeu, inclusive, uma parte da perna dele nesse processo, né. E aí a gente resolveu, então, entrevistar grandes nomes. Entrevistamos a Eliane Brum, né, na ocasião, o Ricardo Couto, o César Tralli, Roberto Cabrini, e foram os alunos que fizeram as entrevistas. Eu fiquei só no papel de organizadora, né, olhando essa pauta, né, então vendo a pesquisa que eles fizeram sobre os jornalistas, acompanhando esse processo, mas eles são os grandes autores do livro. E foi muito interessante, porque a gente achou que, ao fazer essas entrevistas, a gente falaria só sobre a trajetória dos repórteres. Mas a verdade é que eles começam a contar nessas entrevistas bastidores dessas matérias que eles produziram, né? Então, acaba sendo um livro interessante para o público em geral, né? O Roberto Cabrini, por exemplo, no volume 1, ele vai contar como ele conseguiu encontrar o PC Farias em Londres, né? Que estava sumido, ninguém sabia onde ele estava. Então, ele vai usar as técnicas que ele utilizou para conseguir, né, flagrar o PC Farias em Londres, né? Então, nós temos, por exemplo, no volume 3, o Ricardo Couto, que é diretor executivo da Folha de São Paulo, né? Hoje ele não está como repórter, mas ele atuou há muito tempo como correspondente internacional da Folha, contando como foi a cobertura do 11 de setembro, dos atentados de 11 de setembro. Então, ele estava lá, foi testemunho ocular, né? Então, ele vai falar, assim, em detalhes como foi fazer essa cobertura. E é uma cobertura que é interessante para todos nós, né? Todos nós vivemos aquele acontecimento, foi bastante emblemático. Então, é como eu disse, é um livro bom para os estudantes de jornalismo, para conhecer a trajetória desses jornalistas, mas também é interessante para o público. Eu costumo apresentar o livro assim como produto que a pessoa pode adquirir, mas no final do programa.
Mas como eu considero isso daqui um excelente trabalho para os estudantes de jornalismo hoje, que estão querendo ser repórter, verificar as dificuldades de campo, né? Porque o pessoal acha muito bonito. Exatamente. Muito lindo. O cara lá na televisão, lá na Síria, bala correndo por tudo quanto é lado, o repórter fotográfico, o cinegrafista atrás do repórter, o repórter com o microfone na mão. Exatamente. E cruzando o tiro de um lado e de outro, ele no meio, né? Só falta... ele está no meio. Muita abnegação, então, muita coragem. É aconselhável aos jornalistas novos, os estudantes de jornalismo, que adquiram esse livro. Ele está à venda? Está à venda, ele pode ser adquirido em todas as livrarias, principais livrarias do país, né? Saraiva, Livraria Cultura, Livraria da Vila, pela internet, pelo site dessas livrarias. E também ele pode ser adquirido pelo site da editora In-House, que é a editora que publicou o livro, né? E o site da In-House é editorainhouse.com.br. E lá no site você pode até adquirir com desconto um pouco maior do que nas livrarias. É editora In-House? Editora In-House, isso. Ok. Se você também quiser falar com a professora Patrícia, você pode mandar um e-mail para ela, é paixão.patricia@uol.com.br. Eu vou mostrar o livro de novo. Mestres da Reportagem. Imagina pela grossura do livro que deve ter matéria pra caramba aqui. Eu acho que assim é 1 ano e meio de estudo de jornalismo, exatamente, de aula de jornalismo nesses 3 livros. Você vai aprender tudo sobre os maiores repórteres do Brasil, por onde eles andaram, o que sofreram, às vezes sequelas, como o caso do Hamilton, né? Perda de audição por causa de bala correndo na orelha. Sim. Certo? Tomou pedrada no Paulista, nas manifestações, e aí por diante. Você vai ver também os riscos que os repórteres correm. Agora, fala uma coisa para mim, todos os meninos que participaram desses 3 livros já estão formados? Alguns ainda estão estudando. Os que a gente lançou esse ano, volume 2 e 3, tem muitos estudantes que ainda estão na faculdade. E no primeiro, como é de 2012, eles já estão formados, né? Mas os volumes 2 e 3, tem muitos ainda fazendo a faculdade, ou no 3º ano, ou no último ano da faculdade. E tem alguns também que participaram do volume 1 e quiseram participar do 2 e do 3, então esses já estão formados. Mas a maioria dos estudantes do 2 e do 3, a maioria dos autores são estudantes ainda. É um privilégio, né, para eles terem participado de uma série de livros tão importante. Você, como organizadora da série, o que você sentiu nos alunos? Empolgação? Deu para perceber que eles tinham realmente vocação para ir lá e fuçar e cutucar, puxar a língua do repórter? Porque o repórter é difícil puxar a língua dele. Ele puxa a língua dos outros. É verdade. Né? Puxar a língua do repórter. Sentiram dificuldade nisso? Não, eles foram muito bons repórteres, assim, na verdade, assim, eu sempre chamo para participar desse projeto aquele aluno que eu percebo que realmente tem tesão pelo jornalismo, é mais interessado, né? Então eu já meio que faço uma pré-seleção ali na escolha, né, de quem eu vou convidar. O que eles ficaram um pouco receosos é de receber uma negativa do jornalista, porque como são jornalistas consagrados, né? Eles, no primeiro momento, eles falaram, professora, mas será que ele vai querer dar entrevista para mim? Eu sou só um estudante de jornalismo, né? Eu falei, não, vocês não podem encarar dessa forma, né? Vocês têm que tentar, né? Como todo bom repórter, né? Tem que acreditar que vai conseguir entrevista e ser chato, ficar no pé do jornalista até ele dar o aceite. E foram isso que eles fizeram. Então, algumas entrevistas foram mais fáceis, o jornalista já logo de pronto aceitou. E outras entrevistas a gente demorou bastante para conseguir o aceite, não porque o jornalista não quisesse dar entrevista assim, por ser arrogante, não foi isso, mas pelo fato de o jornalista ser muito ocupado. Por exemplo, no livro 1, a entrevista com César Tralha, ele já estava apresentando o SBTV e ele continua fazendo reportagem, né, além de apresentar. Então ele estava sempre muito ocupado, ele falou, eu quero participar, mas não tenho tempo. Então demorou 3 meses para a gente conseguir agendar a entrevista com ele, porque como é uma entrevista para livro, não dá para ser aquela entrevista rápida, né? Todas essas entrevistas, a maioria delas durou 2 horas, 3 horas de entrevista, né? A gente realmente dissecou tudo sobre a trajetória do jornalista.
E então, o jornalista precisava ter esse tempo para disponibilizar para a gente, né? Um tempo de 2, 3 horas. E, às vezes, esses jornalistas que são muito ocupados não têm esse tempo. Então, eles ficaram muito com medo disso, os alunos, né? Ah, será que eu vou conseguir a entrevista? Será que eu não vou conseguir? Mas de fazer perguntas, assim, alfinetar o jornalista, eles não ficaram com medo, não. Tanto que a gente entrevistou no Valmir Salaro, que foi um dos primeiros repórteres que deu a notícia do caso Escola Base, né, que é um dos maiores escândalos da nossa imprensa, aquele caso que a imprensa acusou, né, donos de uma escola infantil de abusar de abuso sexual e depois não foi comprovado isso de fato, né? E o Valmir Salaro foi um dos primeiros que deu, ele é repórter do Fantástico. E os alunos fizeram a pergunta incômoda para ele, que foi a pergunta sobre o caso Escola Base, né? Se ele faz essa avaliação hoje de que ele errou ao dar o caso, né? Sem fazer uma apuração mais aprofundada. E ele falou na boa para os estudantes, falou assim, eu acho que realmente eu errei, hoje eu faria diferente, eu apuraria mais antes de dar a notícia. Então, eles não ficaram com medo, assim, de atuar como repórteres mesmo, de fazer perguntas incômodas. O livro é interessante por conta disso também, né? Não é um livro assim só para a gente, tem o título Mestres da Reportagem, mas não é um livro que você fica só, não é para encher a bola do jornalista, entendeu? Tem perguntas também incômodas em relação a determinados momentos da carreira deles, né? Porque a pessoa, por melhor que seja, ela sempre, né, é humano, né? Tem um momento que erra. Então, eles perguntaram também sobre reportagens em que o jornalista deu uma escorregada, eles não tiveram esse medo, não. O medo foi mais em relação a conseguir a entrevista, mas deu tudo certo, todo mundo que a gente quis entrevistar, a gente conseguiu. No telefone a gente podia falar para o repórter, falar assim, escuta, dá para você me passar as técnicas de como conseguir uma entrevista? Uma boa, né? Certo, me passa que eu quero uma entrevista com você. Mais ou menos isso. Nós estamos conversando com a Patrícia Paixão, que é jornalista, professora de jornalismo e organizadora da série Mestres da Reportagem, que são livros, diria que especialmente voltado para os estudantes de jornalismo, para aqueles que querem fazer reportagem, até aqueles que não são jornalistas, mas que de repente querem investigar uma situação, uma notícia ou ir atrás de algum determinado assunto. Vale a pena ler para ver as técnicas que são usadas pelos repórteres para chegar ao ponto X da questão. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando um assunto super agradável para nós jornalistas, que com a Patrícia Paixão, foi organizadora do livro Mestres da Reportagem. Nós temos lá na ponta aquele cara que garimpa, né, que traz a pepita, né, para dentro do estúdio, e aí os jornalistas, de uma maneira geral, os editores, os redatores, vão dar um acabamento final na matéria para levar até você. Só que tem que alguém lá cavar, buscar, lá no fundo do poço, buscar a pepita para a gente trabalhar isso e levar a notícia até você. Patrícia, algum jornalista tem alguma história assim de desastre? Nossa, que são muitas entrevistas, né? A gente tem... Mas todas de sucesso? Não, então, tem alguns casos, por exemplo, esse do Valmir Salaro que eu falei, que ele assume que ele fez uma cobertura assodada, né, no caso Escola Base. E tem, assim, posturas, né? Agora eu vou ficar pensando aqui em relação a... Tem mais casos, mas eu acho que uma coisa interessante de você mostrar também nessas entrevistas é que são jornalistas de diferentes formas de pensar, de diferentes tendências, né? Então, o que para um pode ser uma coisa errada, jornalisticamente falando, para aquele jornalista, dentro da ética dele, é uma coisa certa, né? Então, nós temos, principalmente nos volumes aí de 2018, eu procurei realmente colocar pessoas que pensam diferente, né? Então, tem jornalistas, assim, da nova mídia, né? Essa mídia dita mais alternativa, de veículos como Jornalistas Livres, né, que é um veículo assumidamente assim progressista de esquerda, né? E você tem, por exemplo, jornalistas como o Vladimir Neto, que ele é do Jornal Nacional, ele cobre a Operação Lava Jato, ele fez um livro, inclusive, sobre o Sérgio Moro, né?
E ele é um jornalista que esses outros jornalistas que são mais esquerda não se batem muito. Então, tem essas tendências no livro, entendeu? Então, a pessoa que lê o livro, por exemplo, e ela é de um lado ou de outro, ela vai falar, mas por que colocou esse jornalista? Eu não concordo com o que ele está falando. Mas eu quis mesmo trazer essa pluralidade, assim, né? Mas deixa eu explicar. Explicar para o pessoal de casa o que a Patrícia está tentando dizer aqui para nós. Eu vou explicar em palavras comuns, porque o nosso público não é de jornalista, certo? Certo. O que nós somos? Nós somos um arquivo. Nós somos um repertório de informações. Desde que nascemos, nós temos informações diferenciadas de qualquer outra pessoa, mesmo que seja um irmão gêmeo, nós temos informações diferentes. Quando nós completamos lá nossos 30, 40 anos, nós temos 30, 40 anos de informação adquirida. E nós somos nós somos um repertório vivo, nós somos um arquivo de informações. E nosso olhar, ele geralmente vai de acordo com essas informações que nós temos. Então, cada um tem um olhar diferente do outro. Muitas vezes o repórter que está lá na linha de frente de uma guerra, ou está no meio de um conflito, ou está no meio de um caso, como por exemplo Lava Jato, ele tem um olhar, e o outro repórter tem um olhar diferente, de acordo com as informações, de acordo com as tendências políticas, religiosas, civis, sociais, e aí por diante que ele tenha. Então ele tem uma visão diferente. Por isso é importante o leitor, a pessoa de casa que está buscando informação, não ficar dependente somente de uma ideia, de um repórter, de um jornal, de uma emissora. Ele tem que ver várias ideias diferentes, várias interpretações diferentes, várias tendências diferentes para você formar a sua opinião. Exato. Por exemplo, se você é de esquerda, você começa a ler só o pessoal de esquerda, você vai ficar de esquerda sempre e nunca ver a visão do lado do centro e de direita. E ao contrário é a mesma coisa. Então nós temos que ler tudo, nós temos que ou criticar ou apoiar, mas ler tudo, porque o repórter que está lá na frente, ele tem uma visão, e essa visão é que ele vai passar para a gente. Tentando, obviamente, ser o mais fiel ao assunto, mas ele tem a visão dele que não deixa de interferir na reportagem. Exatamente, você explicou muito bem, né? Eu acho importante, assim, tanto para o leitor estudante de jornalismo, como para o leitor que não é da área de jornalismo, mas vai adquirir o livro, né? Conhecer essas diferentes tendências, né? Porque eu acho todos esses repórteres muito bons repórteres, só que eles têm visões de mundo, maneiras de cobrir a notícia diferentes. Na faculdade de jornalismo a gente aprende lá assim, você tem que ser isento, né? Você tem que transmitir a notícia nua e crua. Não existe possibilidade de um ser humano ser isento. Exatamente. Não existe essa possibilidade. Você tenta ser o mais isento, o mais frio, o mais racional, ou seja, esclarecer, trazer realmente a notícia como ela é. Né? Mas não tem jeito, nós temos uma visão, um olhar, uma forma de pensar. O recorte que nós fazemos, né, da realidade vai muito de acordo com a nossa visão de mundo, né? Mas eu acho que todos eles, independentemente de ser de um lado ou de outro, tentam fazer um bom jornalismo, e por isso que eu selecionei esses, porque a seleção dos jornalistas sou eu que faço, né? Os estudantes vão a campo, mas eu faço questão de fazer essa seleção, porque não só por conta disso, de pegar diferentes visões de mundo, mas também para os estudantes evitarem o vício de pegar só jornalistas de TV, só de São Paulo, porque o estudante de jornalismo, a gente que dá aula já há um bom tempo percebe isso. Ele tem uma tendência, quando ele entra na faculdade, de ter aquela visão da sociedade em geral, de que o jornalista é só aquele que está com o microfone na mão na frente da televisão. Nós somos o ponto final da história. Então, assim, uma outra preocupação ao selecionar os jornalistas foi essa, pegar repórteres de diferentes mídias, não só da TV, mas da internet, do jornal, do rádio, e também pegar jornalistas de vários lugares do país, né? Para a gente não achar que o bom jornalismo é só feito aqui na região sudeste, né? No Rio, em São Paulo. Você acha que o repórter ele tem muito a ver com um espião, com um agente secreto? Ah, totalmente, né? O repórter, ele é aquele cara que tem o famoso faro, né? Que ele está sempre cheirando onde tem coisa errada, e muitas vezes ele está infiltrado num ambiente ali, só observando o que está acontecendo de errado para contar aquela história, né? E acho que o ramo mais fascinante do jornalismo é justamente o jornalismo investigativo, que é esse jornalismo que
tem esse repórter no papel de quase um detetive mesmo, né? Entrando às vezes melhor. Às vezes melhor do que um detetive. O repórter às vezes descobre coisa antes da polícia. Exatamente. Quer dizer, às vezes não. Pauta, né? Quase sempre pauta o Ministério Público, a polícia, né? Muitas vezes o jornalista descobre coisas antes da polícia, antes do agente secreto. Então, e nesse sentido, Roberto, tem assim entrevistas aí muito boas com jornalistas que são investigativos, né? Por exemplo, eu até estava contando, né, em aula esses dias a história de um dos repórteres do livro, é o Cid Martins, que ele, não sei se ainda está na Rádio Gaúcha, mas na época que nós fizemos a entrevista ele era da Rádio Gaúcha. Ele fez uma reportagem muito interessante, investigativa, em que ele se infiltrou num grupo de neonazistas lá no Sul, né, e ele passou a frequentar as reuniões desse grupo, né, para conseguir colher provas, né. E ele conta até que em determinado momento ele saiu com esse grupo, estavam andando na rua e passou uma pessoa, agora eu não sei se estou lembrando corretamente da história, mas é mais ou menos assim, passou uma pessoa negra e esse grupo cuspiu na pessoa e ele observou aquilo, né? Ele não pôde, a vontade dele era, né, grudar lógico, no cabelo do cara. Grudar no cabelo dos caras, mas ele não podia porque ele estava lá infiltrado e ele conseguiu colocar boa parte desse grupo na cadeia com a reportagem dele, né? Então, olha só a importância do repórter investigativo, né? Ele se infiltrou no grupo para conseguir colher provas, né? E de que essas pessoas estavam cometendo, né, um crime, então, né? eu vou chamar a atenção do pessoal que está nos vendo de novo para ver a importância do trabalho do repórter que está lá na ponta. Ele está infiltrado, como a Patrícia disse. Ele está infiltrado, ou no meio de bandidagem, de tráfico de droga, de neonazistas, ou no meio de guerra, tudo mais. Se é um agente secreto que vai fazer esse trabalho, o agente secreto tem, em primeiro lugar, noções de luta, noções de artes marciais. Verdade. Ele tem noções de tiro, né? Ele tem noções de fuga, ele sabe como fugir, como sair fora, e fora tudo isso ele tem a proteção da equipe dele que fica de base para qualquer coisa de errado chegar, né, os outros policiais para segurar, prender, proteger aquele que está infiltrado. O jornalista não. Coitado do jornalista. O jornalista não sabe atirar. Pode ser que tenha algum caso ou outro, né, mas o jornalista não sabe atirar, ele sabe escrever. O jornalista não sabe se defender, certo? Ele sabe escrever, ele sabe falar. E ele está lá sozinho, porque se ele chamar socorro dos outros jornalistas que estão lá na rádio ou no jornal, os caras vão correr, não vai ajudar ele. Então, olha a coragem do jornalista de se infiltrar para buscar informação. Olha a paixão que existe dentro de uma pessoa para ir atrás de uma informação. É impressionante, né? É impressionante. Tem que ter muito idealismo, né? Ter muita abnegação. Ainda mais correr risco de vida mesmo. Sim, ainda mais num país como o nosso, né? Porque tem região... Aqui ainda jornalistas que atuam no eixo Rio-São Paulo, né? Ainda não contam com proteção, mas contam com alguma. Agora, tem determinadas localidades do Brasil, aí nos Rincões, no estado do Nordeste, na região Nordeste, na região Norte, algumas cidades que morrem muitos jornalistas, né? Esse pessoal que faz matéria investigativa. De prostituição infantil. Exatamente. No norte do Brasil, em Minas, os jornalistas têm que correr um grande risco. Sim. Risco. Nós temos bons repórteres, o Brasil? Eu acho que sim. Eu acredito que a gente tem excelentes repórteres. O que a gente não tem é estrutura, até financeiramente falando, para se fazer grande reportagem. O que eu percebi nessas entrevistas é que realmente essa questão do idealismo que motiva esses jornalistas. Os caras vão com o dinheiro do bolso. Com o dinheiro do bolso, nós temos repórteres no mundo inteiro. Espalhado no mundo inteiro. No mundo inteiro, mas a gente percebe que em alguns países você tem bem mais estrutura para se trabalhar, para fazer grande reportagem do que aqui no Brasil. Acho que a gente está vivendo assim, uma crise geral do jornalismo, não só no Brasil, em outros lugares também, mas aqui em especial essa questão de, acho que por conta dessas falhas do nosso Estado, na área de justiça, na área de segurança, esses jornalistas têm muito pouca proteção para trabalhar, então realmente são verdadeiros heróis, assim. Porque eles não contam com, na própria redação... não conta com uma base de apoio. Exatamente. Tem o caso do André Caramante, por exemplo, que ele é entrevistado no livro 2 aí, que ele foi repórter especial da Folha de São Paulo
E ele teve que ficar um período fora do país, ele foi mandado pela Folha para fora do país porque ele estava sendo ameaçado de morte por conta de umas reportagens que ele fez falando de um grupo de extermínio da PM. Então, assim, você vê, ele foi para outro país, né? Isso é toda uma consequência na vida da família desse jornalista, porque os filhos dele tiveram que sair da escola, né? Sofre consequências. É muito complicado. Ô, Patrícia, obrigado por você ter vindo. Olha, Mestres da Reportagem, um livro maravilhoso que mostra o trabalho dos repórteres lá na ponta, como a gente disse, lá no olho do furacão, correndo riscos de vida, riscos de acidentes, para trazer informação para a gente. A Patrícia Paixão é organizadora da série Mestres da Reportagem, ela é jornalista, professora de jornalismo. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada, e quem quiser conhecer mais as histórias dos repórteres, acessar a página no Facebook, que é o nome do livro, série Mestres da Reportagem. Só colocar no Facebook que acha. Ok, obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.